Ok, meninas, muito bom estarmos aqui. Vamos continuar nosso estudo em Tiago, o livro de Tiago. Hoje eu estava dando uma pesquisada mais e Tiago foi martirizado, morreu como mártir por ter pregado o evangelho e ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado por causa da sua fé. Eu tenho um livro aqui em casa que fala dos 12 que andaram com Jesus. E é interessante a gente ler a história, não só naquilo que está escrito na Bíblia, mas em livros históricos também, existem algumas fontes, e eles contam um pouco mais a respeito dos discípulos, como que eles morreram. E esse Tiago aqui era irmão de Jesus, como nós já vimos, se converteu apenas após a morte de Jesus e estava ali entre aquele povo que esperava a descida do Espírito Santo em Jerusalém, porque Jesus tinha falado, vocês fiquem em Jerusalém, porque o Espírito vai descer lá. E eles estavam em oração quando o Espírito desceu sobre eles e foi aquele momento precioso ali da igreja primitiva, em que todos foram cheios do poder de Deus, e Paulo pregou ali, e mais de 3.000 pessoas se converteram e entregaram suas vidas a esse novo caminho, a esse novo movimento, a essa nova fé, e entregaram suas vidas a Jesus. Né? E é muito interessante nós estudarmos mais sobre isso. Eu quero ler com vocês o capítulo 3 de Tiago. Semana passada nós falamos sobre não fazer acepção de pessoas e falamos sobre a fé sem obras é morta. Tiago continua falando aqui, dando para nós vários princípios para uma vida cristã madura. Tiago está falando aqui nesse livro para que aquele povo a quem ele estava escrevendo, que eram das 12 tribos que se encontravam dispersos, porque eles tinham sido perseguidos por sua fé, ele está chamando esse povo a desenvolver uma fé perseverante, uma fé madura, uma fé que não se deixa desanimar pela perseguição, nem pelas dificuldades da vida. Então, tudo que ele vai falando aqui são coisas bem práticas para a nossa vida. Né? Você deve ter motivo de alegria passar por provações, todo mundo passa por provações, você também vai passar por provações. Eu costumo dizer que só passa pelo deserto aquele que Deus está querendo treinar. Então, se nós não queremos passar pelo deserto, nós não queremos treinamento. Para nós crescermos, ficarmos fortes e maduros, precisa de treinamento. Hoje cedo eu coloquei no meu Instagram, por causa do texto que eu estava lendo, eu coloquei requer esforço. A vida cristã requer esforço da nossa parte. Não é fácil ser crente. Não é fácil ter uma vida santa. Não é fácil seguir os passos de Jesus. A nossa tendência todos os dias é recusar ir para os pés de Jesus, porque a nossa carne muitas vezes grita mais forte do que o nosso espírito. Paulo escreve lá em Coríntios, ele fala assim, não fala maldito, mas miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Miserável mulher que eu sou, Ana Márcia, porque aquilo que eu quero fazer, que é passar o dia todinho lendo a Bíblia, eu não faço. Porque as atividades do dia me chamam, me puxam, me tiram, né, do foco.
Então, há uma constante briga na nossa vida. E Tiago está chamando esse povo, olha, vocês vão passar por lutas. Ó, se você precisa de sabedoria para passar pelas lutas, peça para Deus. Deus dá, Deus não nega sabedoria. Olha, o sofrimento, a tribulação vai promover na sua vida perseverança, crescimento, uma fé alicerçada, confirmada, vai fazer de vocês pessoas perfeitas, pessoas íntegras. E olha, tudo de bom que vocês recebem é do Pai das Luzes, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Então, gente, quando nós olhamos ao redor, nós só temos a agradecer, porque recebemos ar gratuito para respirarmos todos os dias. Temos água, temos sol, temos céu azul. Não sei se vocês viram ontem à noite, o pôr do sol ontem foi maravilhoso. Eu tenho um grupo pequeno lá de São Paulo, todo mundo postou, São José dos Campos, Rio de Janeiro, na praia, aqui, todo mundo postou as fotos do pôr do sol. Nós temos recebido muitas dádivas de um Deus que é sempre o mesmo, porque ele fala assim, olha, tudo isso vem do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvidas. Deus é o mesmo, a sua palavra não muda, ele nos ama, sempre nos amou, antes da fundação do mundo ele já nos amava, e ele continua nos amando. Não há nada que possamos fazer para ele nos amar mais, e não há nada que deixemos de fazer para ele nos amar menos, ele continua nos amando. E aí ele fala sobre a prática da palavra de Deus, e aí ele fala sobre não fazermos acepção de pessoas, não tratarmos as pessoas com diferença, tratarmos todas as pessoas de forma igual. Depois ele fala que a fé sem obras é morta. Uma vez que encontramos a Jesus, temos que ter frutos. Uma vez que declaramos que Jesus é Senhor da nossa vida e que nós o confessamos como Senhor e Salvador, tem que haver frutos na nossa vida. Frutos de bondade, frutos de amor, de justiça, frutos de fidelidade, de domínio próprio, de mansidão. Isso são as obras que ele chama aqui. Essas obras precisam aparecer nas nossas vidas. E aí ele entra no capítulo 3, já falando de uma coisa que ele também falou no capítulo 1, ele repete um pouco as coisas, porque no capítulo 1 ele já falou que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ele já está falando aí sobre a língua. E o capítulo 3 ele vai falar exclusivamente sobre a língua, e eu quero ler com vocês. Ele fala assim, olha, os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago está falando aqui que dos mestres se é cobrado muito mais. Então, vocês podem ter certeza que o fato de eu estar falando aqui com vocês e falando da palavra de Deus, Deus vai cobrar muito mais de mim. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua.
pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não precisaria falar nada, né, sobre esse texto. Eu acho ele extraordinariamente claro, explícito. A fala, dizem alguns, é o que diferencia o homem dos animais. A capacidade de pensar e de comunicar esses pensamentos aos outros separa a humanidade de todas as outras criaturas. As palavras nos ajudam a exprimir nossos sentimentos e nossas ideias. Podem edificar os outros, encorajá-los e ensiná-los, ou podem ferir, enganar e desonrar, desencorajar. Tiago nos lembra a maneira poderosa como as palavras afetam nossos relacionamentos. E é interessante que ele coloca aqui em evidência algumas figuras de linguagem para que nós possamos entender. A primeira que ele fala é que o cavalo, com um simples arreio, com um simples freio que é colocado na sua boca, o cavalo é domado. Todo o resto do corpo do cavalo vai obedecer a uma puxada daquele arreio. Ele também fala que um navio imenso, grande, sei aqui quantas já foram num cruzeiro, ou mesmo quando vocês veem uma foto de um cruzeiro que tem 10 andares para cima e para baixo d'água tem mais uns 7, 8 andares. Negócio imenso, mas ele tem um instrumento chamado leme. E conforme o timoneiro, conforme o capitão vira aquele leme, ele leva aquele navio ao seu destino. E ele traz esse exemplo aqui, dizendo que a língua é um órgão tão pequeno, que se ele fosse domado, ele conseguiria domar todo o corpo humano. Ele fala também, dando um outro exemplo de linguagem, que a fala é como um fogo. As palavras que eu coloco para fora, elas são capazes de pôr fogo, porque fala que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros, e aí ele fala, olha, ela contamina o corpo inteiro, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Uma palavra nossa é capaz de derrubar alguém. Uma palavra nossa é capaz de denegrir a imagem de alguém. Uma palavra nossa é capaz de desencorajar uma pessoa que tanto precisa de uma palavra de encorajamento. E ele fala aqui que todos nós tropeçamos em alguma coisa. E que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão.
A palavra de Deus diz que nós estamos sendo treinados de glória em glória até sermos homens perfeitos, que será o dia que encontraremos ao Senhor Jesus. Mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Um bom exercício para vocês seria, quando sair uma palavra ruim da sua boca, examine o seu coração. O que está no seu coração? Para que você cuspa para fora algo tão ruim. Mateus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nós precisamos examinar mais aquilo que Jesus fala e aprendermos com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos. Jesus era um homem integralmente, mas era Deus também integralmente. Mas ele controlava, ele sabia controlar as suas palavras. Em João 14:30, ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Próprio Jesus controlando as suas palavras. Já não falarei muito, porque aí vem o príncipe desse mundo. Há um versículo que fala que nós precisamos tomar cuidado para não dar espaço para o inimigo. Porque ele se aproveita do espaço que nós dermos para levar vantagem contra nós. O próprio Jesus também, quando descrito lá em Isaías 53:7, fala assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nós pecamos quando falamos demais. Nós pecamos tentando nos defender. Nós pecamos tentando argumentar algo que cremos. Nós pecamos quando falamos demais porque estamos passando por uma determinada situação e começamos a murmurar e começamos a reclamar. Mas o próprio Jesus, ele foi submisso e não abriu a sua boca. Há um ditado que diz: se você não pode dizer nada positivo, não diga nada. Na crucificação de Jesus, durante a sua crucificação, que demorou 6 horas, Jesus falou 7 frases. Nós já estudamos essas 7 frases aqui, com pouquíssimas palavras. Essas 7 frases, traduzindo para o português, dariam mais ou menos 51 palavras, que dariam para ser ditas em 1 minuto. Então, de todo o sofrimento de 6 horas, Jesus ficou 5 horas e 59 minutos calado. Jesus não se preocupou com a sua reputação, mas deixou que Deus cuidasse dela. Você não precisa se justificar, você não precisa mostrar, você não precisa ficar se justificando. Você pode ficar mais tempo calada. Eu sempre falava para os meus meninos, quando eles eram pequenos, eu falava para eles que quem fala mais, peca mais. Por isso é melhor ficar quieto. Nós podemos aprender com Jesus a maneira como ele procedeu. Até mesmo quando formos pregar o evangelho para alguém, não tente ganhar as pessoas com as suas palavras.
Dê apenas o seu testemunho e feche a sua boca. Deixe o Espírito Santo de Deus agir. Você não vai ganhar as pessoas com excesso de palavras e argumentos, mas você vai ganhar as pessoas com um bom exemplo. É aquela história, né? Aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. O nosso exemplo é muito mais forte do que qualquer coisa. Tiago 3 vai falando sobre 2 perigos que um mestre deveria evitar, porque ele começa falando dos mestres. Não queiram todos vocês serem mestres. Com certeza, meninas, eu falando aqui para vocês, devo estar pecando em algumas interpretações. Isso é sério, né? E Deus requer isso de mim, por isso que a gente estuda tanto. Eu não sei se vocês sabiam, mas cada estudo bíblico que eu dou, eu gasto cerca de 8 horas preparando. A Mônica deve gastar umas 20. Porque a Mônica lê, pesquisa e pesquisa, mas a gente gasta. Porque não é uma aula comum. Se fosse uma aula comum, não teria o poder de Deus e o poder do Espírito usando essas palavras. É mais do que uma aula comum. Um pastor que prega, uma pessoa que está à frente, é muito mais cobrada por Deus. E ele falava aqui sobre os mestres, quando ele chama no primeiro versículo de mestre, esse mestre seria mais ou menos como um rabino para a sinagoga. Era a pessoa mais importante que tinha. E desse mestre era requerido 2 coisas. Ele ensinava os mais jovens de idade e ensinava os meninos na fé. E ele precisava ter o cuidado em ensinar a verdade e não suas próprias opiniões ou até mesmo seus próprios preconceitos. E tem que ter muito cuidado para que a sua vida não contradiga o que ele está ensinando. A vida é como uma casca de banana. Basta um descuido e escorregamos. Não é interessante? É assim a nossa língua também. É como uma casca de banana. Basta um descuido e nós escorregamos com a nossa língua. Em Romanos 3:10, fala que todos pecaram. Fala também que não há um justo, nem sequer um. Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Eclesiastes 7:20 diz: não há homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. É da natureza humana pecar tanto em particular como em público. Aqui hoje eu só estou falando da língua, mas e os nossos pensamentos? E as intenções do nosso coração? Mateus 12:36 e 37, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O homem bom tira do bom tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira os maus frutos. Provérbios 15:1 fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Nós precisamos ser mais intencionais também naquilo que falamos para abençoar as pessoas. Tiago, ele fica meio indignado, ele fala assim: como pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga?
Como pode sair da mesma boca bênção e maldição? Como pode sair da mesma fonte água salgada e água doce? Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O dano que a língua pode causar é como o prejuízo que um incêndio pode originar numa floresta. É devastador. Quando falamos de alguém, quando tentamos difamar alguém porque nos feriram, isso é devastador. É como uma pequena fagulha, nós estamos nessa época, né? A umidade do ar está muito baixa, o tempo está muito seco. Qualquer fagulhazinha pega fogo em tudo. Ontem eu fui para Campinas, aqui pela Estrada da Boiada, os bombeiros estavam lá porque estava começando, tinha pouquinho fogo. Mas está tudo seco e aquilo se espalha, aquilo fica incontrolável. Ninguém recolhe mais uma palavra dita de forma errada. Ninguém recolhe mais. Provérbios 16, 27. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Duas razões pelas quais o dano da língua é como fogo. Primeiro, que ele é de vasto alcance. Pode causar danos a grandes distâncias. Pode causar danos de tristeza, pode quebrar corações, pode frustrar pessoas, frustrar planos das pessoas. E o segundo motivo é que ele é difícil de dominar. Como que eu posso refrear a minha língua? 2 Coríntios 10, 5 diz que nós precisamos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. A boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que nós alimentarmos o nosso coração, aquilo que nós enchermos o nosso coração, vai ser o que vai estar na ponta da nossa língua. Vai ser aquilo que está na ponta da nossa língua, que na hora que pisarem no nosso dedo do pé, na hora que alguém pisar no nosso pé, vai ser aquilo que vai sair para fora. Por isso, queridas, que nós precisamos nos deixar ser transformadas pela renovação da nossa mente, como Paulo roga lá em Romanos 12, 2, rogo-vos, eu clamo, eu peço encarecidamente a vocês, que vocês se deixem transformar pela renovação da mente de vocês. Vocês precisam ter a mente de Cristo. Vocês precisam deixar que sua mente seja transformada pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo convívio diário com essa palavra. Vocês precisam ser desesperados pela palavra de Deus. Aquele livro que eu estou lendo, que eu sempre comento com vocês, Os Segredos do Lugar Secreto, há um capítulo que ele fala, você só vai entender a importância do lugar secreto quando você sentir desespero pela presença de Deus.
desespero pela palavra de Deus. Tudo que eu mais quero na vida é a palavra de Deus. Saia da minha frente, porque é essa palavra que eu quero me alimentar dela. É só estando cheios para podermos controlar a nossa língua. É só estando cheio do Senhor para controlar a nossa língua. Há um versículo lá em Salmos, não sei dizer agora onde, fala assim: põe guarda, Senhor, na porta dos meus lábios. Acho que é o Salmo 104, vamos ver. Não. Depois eu acho. Mas fala assim: põe guarda, Senhor, na porta dos meus lábios. Põe um guarda aqui, sabe? Às vezes a gente não ora, Senhor, acampa os teus anjos ao redor da minha casa, põe um guarda na porta da minha casa. Salmo 141. 141, né? Põe guarda, Senhor, na porta dos meus lábios. Eu preciso, Senhor, que o Senhor ponha um guarda ali, que só permita sair as palavras, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor mande um guarda ficar na porta dos meus lábios, porque eu não quero ferir. Eu não quero ferir as pessoas e eu não quero ferir o coração de Deus, porque quando eu firo alguém, eu firo o coração de Deus. Preciso levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Mateus 12:3, porque a boca fala do que está cheio o coração. Há dois tipos de fogo. Um deles é posto pelo diabo para destruir tudo o que é bom. E há um outro que é colocado pelo Espírito Santo de Deus. Lucas 3,16 fala: e eu vos batizo com água. João Batista que está falando. Mas virá outro, do qual eu não sou capaz de desatar as suas sandálias, não sou digno. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos desse fogo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para controlarmos a nossa boca, a nossa língua, para que tudo que sair de nós seja para bendizer ao Senhor. E aí, Tiago termina o capítulo 3 com outro assunto. E ele fala assim, olha, quem entre vós é sábio e inteligente, ele já falou de sabedoria lá no capítulo 1. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Você é sábia, inteligente, mostre isso através das suas obras. Se, pelo contrário, tendes no vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, sentimento de divisão, nem vos gloriei da inveja amargurada, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí
a confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vai cair. Você quer que eu